poderia ser alguma vantagem de eu começar a fazer esse controle financeiro, de eu acompanhar a evolução do meu patrimônio ao longo do tempo, de eu entender como que está crescendo o meu patrimônio e tudo mais. Então, aqui eu trouxe alguns benefícios para a gente refletir sobre a importância da gente ter esse controle financeiro dos nossos investimentos, tá bom? Então, aqui a primeira coisa é a questão da evolução, é justamente a gente acompanhar a evolução do nosso patrimônio, tá? Para quem não tinha ou nunca teve nada, começar a ver seu patrimônio crescendo, o resultado do seu esforço. Então, imagina que você nunca teve nada, nunca guardou nada, e assim, de um mês para o outro, você decide que quer começar a construir seu patrimônio, aí você começa assim, ó, o primeiro mês eu tenho só R$ 500, no outro eu tenho 800. Você vai gerando uma evolução ao longo do tempo, o que era 500, 800 agora, daqui a alguns anos vai ser muito mais, tá? Então, ver esse esforço se materializando é muito importante para você ver o seu patrimônio crescendo, que é o resultado do seu esforço, é o resultado de você se esforçar, não só de você investir, procurar bons investimentos e tudo mais, mas de você falar muitos nãos para as coisas do agora. Então, para você ter a decisão do que você quer para sua vida. Então, por trás dessa evolução, patrimonial, tem muita coisa, tem muita postura, tem muitas decisões, garra, que está relacionada com a construção do seu patrimônio, tá? Então, ver essa evolução dá uma sensação muito gostosa, assim, de tipo, meu esforço está valendo a pena, isso eu estou conseguindo conquistar algo que eu decidi que eu quero viver, tá? O outro ponto é a questão da consistência. Então, se você está vendo que está crescendo, isso vai te incentivar a manter a consistência. O que que é a consistência? Você continuar a investindo aquilo que você se propôs, tá? Então, no programa escalada, eu trabalho muito a questão, né, do qual que é a sua meta e tudo mais. Então, você tem um propósito para você não gastar o dinheiro agora e guardar ele para o futuro, mas a gente se desanima ao longo do tempo. Vem alguma coisa muito mais atraente agora. Como que eu vou falar não para essa coisa atraente agora? Se eu nem vou lembrar do porquê que eu comecei a construir meu patrimônio. Então, se eu relembro sempre o porquê que eu estou construindo esse patrimônio, aí isso vai me dar uma consistência para continuar falando nãos agora para ter um sim para aquilo que eu escolhi no futuro, tá? Então você tem a consistência te dá um ânimo para você continuar, tá? E naturalmente se esforçar mais para investir. Por quê? Você vai vendo que o seu esforço está gerando resultado. E aí o que que você faz? Você fica mais animado, mais incentivado a fazer mais esse esforço. Porque você está relembrando sempre o porquê que você está fazendo esse esforço e que esse esforço está gerando resultado, ele está se materializando, tá? Então a consciência é super importante nessa construção de patrimônio, neste acompanhamento da sua evolução patrimonial, tá bom? Outro ponto, né, desse controle financeiro dos seus investimentos é justamente verificar quão próximo você está chegando dos seus objetivos de médio e longo prazo, tá? Então, eu trabalho muito essa questão assim, qual que é o seu objetivo de longo prazo, o objetivo que é mais desafiador, tudo mais, mas assim, para você chegar nesse objetivo de longo prazo, você precisa ir conquistando os mini objetivos, as mini metas, tá? Quando você atinge cada mini meta, a sensação é muito boa, é uma sensação de esforço conquistado. Então, você vai vendo todo mês, olha, eu estou chegando próximo de tal degrau, eu estou a 50% do próximo degrau, a 80% do próximo degrau. Então, isso te ajuda a verificar quão próximo dos seus objetivos você está alcançando, tá bom? Outro ponto que é muito interessante nesse acompanhamento financeiro dos seus investimentos é justamente entender como que reagem os seus investimentos mediante o quê? A geopolítica, né? Então, estamos vivos, a gente está propenso assim a várias coisas acontecendo e a geopolítica tanto mundial, quanto regional, quanto local, ela interfere por demais nos nossos investimentos. Sim, a gente não vive numa bolha, a gente vive em um mundo que ele está totalmente correlacionado, está totalmente ligado, e às vezes um negócio que acontece lá do outro lado do mundo vai atingir a gente de alguma forma, tá? Então é muito importante a gente entender como que esses eventos geopolíticos de maior grandeza, eles vão influenciar
nos nossos investimentos e como que a gente reage a isso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se tiver alguma crise muito grande, como a gente teve na crise sanitária de 2020, é, se você tivesse exposição à renda variável, você ia ver o seu patrimônio assim, nossa, a parte da renda variável derretendo. Você tem estômago para isso? Você tem estômago para entender que talvez aquilo seja mais uma oportunidade? Ou não, para você, ah, não, aqui é um momento de oportunidade, então eu vou. Né, com tudo. Então, entender também como que é o seu comportamento quando você vê a sua carteira se movimentando tanto, e entender como que o seu, patrimônio está blindado nestes momentos, tá. Então, por exemplo, se você tivesse, naquela época de 2020, só renda variável brasileira, você ia ficar assustado se fosse uma carteira 100% de renda variável brasileira. Agora, se você tivesse uma proporção, por exemplo, de proteção em renda fixa, uma proteção em dólar, provavelmente ele ia estar bem equilibrado mediante um desastre geral, tá? Então, entender como que seus investimentos, a sua carteira e a sua diversificação patrimonial está te ajudando mediante aos eventos geopolíticos também é muito importante, tá? Então, por exemplo, no mês de agora, eu estou em julho, no mês anterior, em junho, teve muitas questões com relação ao nosso atual presidente, falas e tudo mais, que atingiram em cheio o dólar, por exemplo, e a bolsa também, né? Teve uma evasão de capital estrangeiro muito grande. Então, como que se comportou o seu patrimônio com relação a isso? Tá? Foi muito afetado ou ele está numa proporção de equilíbrio e proteção mediante a esses eventos? Você tem estômago para isso? Você consegue lidar bem com isso? Você consegue ver oportunidades ou você fica desesperado? Então, essa questão de ver como que você reage versus como que o seu investimento reage é de extrema importância também, tá? Então, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E rebalanceamento, controle do rebalanceamento da carteira. Analisar se está muito carregado em, por exemplo, uma renda variável. Então, tem um pouquinho a ver até com o que eu falei anteriormente da geopolítica, é justamente isso, ver o balanceamento da sua carteira. Poxa, eu estou saindo às vezes de um degrau indo para o outro, ela está totalmente desbalanceada versus o que eu quero para esse degrau. Então, assim, ele te direciona, bom, agora eu não vou então investir só nisso, eu vou começar a investir em outras coisas para equilibrar e diversificar. Então, ele te direciona para qual investimento você vai tomar mais atenção, você vai colocar mais esforços daqui por diante, tá bom? Então, o rebalanceamento, nesse acompanhamento da evolução dos seus investimentos, você entender como que está todo mês se comportando seus investimentos, é super importante também, tá bom? E, por fim, né, o outro benefício que é muito importante é justamente a tomada de decisão. Então, analisar as carteiras para tomar decisões de compra, de venda, de maior aporte. Então, não é um simples controle financeiro, não é só você pegar e ficar anotando quanto que você tem de investimento em cada local. Não, é você fazer, a partir disso, você tomar decisões a partir disso, você analisar o seu patrimônio. Poxa, eu acho que eu estou muito exposto agora em renda variável, tá na hora de eu colocar um pouquinho de proteção em moeda estrangeira, por exemplo. Então, isso ajuda muito na tomada de decisões também, tá? E por fim, se preparar para os próximos investimentos. A decisão de investir deve ser feita antes e não no impulso. O que que eu quero dizer aqui? Você fez de conta que determinou um exato dia do mês para você investir. Você não vai chegar na hora, nesse dia em particular, faz de conta que é o dia 15, que é o dia que você recebe o seu salário. Ah, eu vou investir nesse dia também. Não é nesse dia que você tem que tomar a decisão. Ah, onde que eu vou investir? O que está melhor hoje? Não, essa decisão tem que ser tomada antes. Ela tem que ser tomada baseada em alguma coisa. Tem que ser baseada na sua estratégia, naquilo que você quer alcançar. Então, essa análise ela deve ser feita antes e não na hora que você for fazer o investimento. Na hora que você for fazer o investimento, é simplesmente, ó, você fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, tá? Mas as decisões não devem ser feitas na hora, elas devem ser pensadas, estruturadas e direcionadas de acordo com os seus objetivos. Se você não tem um objetivo claro do que você quer alcançar, de quanto que você quer ter de cada tipo de investimento, você vai começar a tirar para tudo quanto é lado. E a chance disso dar ruim é muito
grande, tá? E é isso que a gente não quer, assim, esse risco arruína, tá bom?